A paz esteja contigo. Hoje estamos aqui para mais uma reflexão e hoje nós vamos falar sobre o dom, o grande dom do temor de Deus. Por meio do dom do temor de Deus, a vitória é uma vitória rápida, uma vitória perfeita, uma vitória certa. Por meio do temor a Deus. Para entender o significado desse dom, nós precisamos distinguir alguns tipos de temores. O temor covarde, que é o temor da covardia. O temor servil, que é o temor do castigo, o temor do escravo que teme o chicote. E o temor filial, que é o amor do filho para com o pai, que consiste na repugnância que o cristão experimenta diante da perspectiva do poder de afastar-se de Deus. Não se concebe o amor sem esse tipo de temor. O dom do temor de Deus. Então essa será a nossa reflexão de hoje. O grande dom do temor de Deus. As virtudes afastam o cristão do pecado. Guarda isso. Ajudam-no a vencer as tentações. Isso, porém, acontece por meio de lutas, por meio de excitações e deficiências. Pelo dom do temor de Deus, a vitória é uma vitória rápida, uma vitória perfeita. Pois é o Espírito que move o cristão a dizer não, não à tentação. É o Espírito que move. É muito bom contemplarmos a Deus com os olhos do amor, com os olhos da confiança, terna reverência. Mas é também muito bom nunca esquecer que Ele, Deus, é o juiz de justiça e justiça infinita. Sabe, diante de quem um dia teremos que responder pelas graças que Ele nos concedeu. O dom do temor de Deus se prende à virtude da humildade. Ele nos faz aí conhecer nossas misérias, impede a presunção e a vanglória, e assim nos torna conscientes de que nós podemos ofender a Deus. E daí surge o santo temor do Senhor. O mesmo dom também se liga à virtude da temperança. Esta moderada a concupiscência e os impulsos desordenados do coração, as paixões da alma, e com ela se converge o temor de Deus, que modera os apetites que poderiam ofender ao Pai, ofender a Deus. Os grandes homens narrados no decorrer da Bíblia deram provas sensíveis do santo temor de Deus. E esses homens venceram com êxito por causa disso. Porque quando buscaram esse temor, tiveram esse temor, ganharam em recompensa a sabedoria para lidar com o que tinha que ser feito, para as suas conquistas, suas vitórias. Na biografia de São Luís Gonzaga, conforme é narrado na biografia dele, Luís Gonzaga, esse homem ele derramou copiosas lágrimas. Certa vez, quando teve de confessar suas faltas, ele chorou e chorou muito. Lágrimas as quais, na verdade, dificilmente poderiam ser tidas como pecado. Para aquele homem, essas pequeninas faltas, pois era um homem que andava sempre reto à presença de Deus, então essas pequenas faltas para aquele homem eram sinais de perigo, de poder, poder um dia afastar-se de Deus. E essas pequenas faltas, quando nós não cuidamos, elas realmente nos afastam de Deus. E nós temos que estar em constante vigilância. Para quem ama a Deus, qualquer perigo tem importância, sim. Tem que estar muito atento. Verdadeiramente teme a Deus quem procura praticar os seus mandamentos com sinceridade de coração. Com sinceridade de coração. Como nos diz a Escritura, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o resto vos será acrescentado, virá por acréscimo. É isso mesmo. Primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado.
O mundo muitas vezes sufoca, obscurece nosso coração. Todas as vezes que nós cedemos às tentações, todas as vezes que nós cedemos às tentações, o mundo ele obscurece. O nosso coração fica obscuro e tende a querer se afastar. Quantas vezes preferimos os bens miseráveis deste mundo e esquecemos-nos de Deus? Quantas vezes? Quantas vezes tememos mais a justiça dos homens que a justiça divina? E eu já quero deixar de pronto a única que realmente nos salva. A única, a justiça de Deus. Eu me lembro quando vi uma biografia de Anastácio, um homem admirado pela Igreja Católica. A esse respeito dizia: a quem devo temer mais? A quem eu devo temer mais? Um homem mortal ou a Deus a quais foram criadas todas as coisas? A quem devo temer mais? Como consequência, o dom do temor de Deus nos leva a fugir do pecado. Sabe, quando eu temo a esse Deus, eu saio dessa linha miserável do pecado. Em outra biografia, a de Agostinho, que li também lá quando estava no seminário, lá em 85, 82, lá está escrito: pecava porque em vez de procurar em Deus os prazeres, as grandezas, as verdades, procurávamos nas suas criaturas. Por isso pecamos, porque não procuramos em Deus e sim nas criaturas. Em mim e nos outros estão o pecado, e muitas vezes eu procuro o pecado no homem. Por isso, precipitava-me na dor, na confusão e no erro. Essas são palavras de Agostinho. Amados, o que ama a iniquidade odeia a sua alma. O que ama a iniquidade odeia a sua alma. Guarda isso. Me lembro do Salmo 10, no versículo 6, lá está escrito: daí provém o motivo de a alma tornar-se enferma e encontrar tormentos em seu corpo mortal. Lembre-se, quanto mais for destruído o reino da concupiscência, tanto mais aumentará o da caridade. Guarda isso. Não esqueçamos, portanto, de pedir ao Espírito Santo a graça de estarmos em sintonia diária com os preceitos do Criador, de Deus nosso Pai. Amados, nós vamos ficar por aqui hoje. Fique na paz do Senhor Jesus. Pense nisso. Usufrua da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus aí junto de você. Até a próxima reflexão.